Então, voltando a falar sobre o fila brasileiro, ou continuando a falar sobre o fila brasileiro, em cima desse livro, né, o livro do Dr. Antônio Carlos Linhares Borges, um livro muito bom, recomendo para as pessoas lerem, e muito empolgado que eu estou com esse projeto, com essa iniciativa do resgate do fila brasileiro original. Eu sou muito animado, muito esperançoso com essa iniciativa, encabeçada pelo Dr. Antônio, o Maurício Rodrigues, meu aluno, está participando também, contribuindo com a parte comportamental. Eu gostaria de alguma forma contribuir. Então eu queria falar um pouco sobre um aspecto que tem que ser levado em consideração, sobre testes, né? De que forma a gente pode testar o nosso cão, o plantel, né? Porque cães que não são testados na sua função são perdidos, né? A gente não pode cair no erro, né, desse fila moderno, que é basicamente selecionado em cima de estrutura, né? Então a gente tem que falar sobre isso. Que tipo de teste, como é que a gente vai garantir a qualidade funcional dos nossos cães? Eu quero dar minha opinião, uma pequena contribuição, quero falar sobre isso, mas vai ser depois da vinheta. E aí pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Falar de fila brasileiro, o original fila brasileiro. Então, bom, o cão na fazenda, o cão tocando gado, o cão que caça, o cão que protege a propriedade, é uma coisa, né? O momento que a gente vai trazer o animal para centros urbanos, né, porque a proposta também é de ter o fila como um cão de proteção de residências, né, que tem espaços amplos, né, grandes pátios, grandes quintais. De que maneira, não que na fazenda não seja necessário, tá? Mas que na fazenda o ambiente já propicia, já favorece para que você observe e consiga selecionar os animais. Mas nós precisamos criar um tipo de sistema, provas, né, testes, para garantir a qualidade, garantir que o nosso cão vai ser preservado na sua função original, um cão de presa, um cão valente, um cão capaz de um enfrentamento. Note bem o seguinte, eu falei antes, todas as raças que param de ser selecionadas em termos de função, elas tendem a desaparecer. Todas as raças que não são selecionadas, que param de ser selecionadas em cima da função, tendem a desaparecer. Quando eu falo desaparecer, eu estou querendo dizer que o bicho continua ali, né? Mas ele se torna apenas como o fila moderno, que na minha opinião é uma caricatura grotesca do que foi o cão de presa brasileiro, porque é um animal de temperamento fraco, um animal com medo de tiro, um fila que não fila, um fila que baba a manga, um fila que masca a manga, né? Um animal tipo, tá mais para um paquiderme, né? Um pelancudo, exagerado, um animal com uma estrutura que obviamente não vai poder trabalhar, não aguenta um dia de caminhada, não tem como. Observem as raças que trabalham até hoje, que são usadas na função. Observem os Border Collies, por exemplo. Border Collie que trabalha com ovelhas, competições com ovelhas. Você inclusive vai ver que não existe uma homogeneidade, assim, os animais não são clonezinhos. Você vê border de orelha para cima, orelha caída, uma orelha para cima, outra para baixo. Por quê? Porque a estética está em segundo lugar, como deveria estar. A estética está em segundo lugar. Em primeiro lugar é a função, né? Porque isso elimina uma série de problemas, porque elimina a questão da vaidade. Porque quando não tem função e os cães são selecionados baseado em gosto pessoal, tendência, vaidade, modismos, eu posso achar esse cão mais bonito e você discordar. Agora, quando os cães são
provados no trabalho, é fácil de ver qual é o cachorro melhor que a ovelha. É fácil. Eu vou ver, tá na cara, todo mundo vai ver qual é o melhor Border Collie, qual é o que mais rapidamente vai conduzir as ovelhas para o brete, nas provas, né? Eles fazem provas, o tempo que leva o animal para conduzir, sob comando, o animal para o brete. Então fica fácil de ver qual é o melhor cão, não é gosto pessoal, tá ali, é trabalho, né? E se você analisar, por exemplo, os greyhounds, os galgos, corrida de galgo, né? Eles continuam competindo. Então não é, eu gosto daquele, eu acho que aquele é melhor. Não, é quem chega primeiro, é o que corre mais, é o que desempenha melhor. Os huskies, né? Os huskies de trenó. No Alasca existe uma corrida de trenós famosa, a Iditarod. Bota no YouTube. São 1.688 quilômetros com os cães. Huskies. Mas não esse husky de exposição. Vai dar uma olhada. Você vai olhar e dizer, husky? Isso é um vira-lata. Pois é. Mas é o husky de competição. É diferente da conformação. Veja bem, eu não estou dizendo que estrutura não é importante. Tá? Eu não estou dizendo que estrutura não é importante. O que eu estou dizendo é que a função deve selecionar a estrutura. E outra coisa, a função, o trabalho, garante a saúde dos animais. Como? Um animal doente não consegue competir. Se um animal não tem a estrutura correta, um cão desses de competição, um husky desses de competição, ele não tem a estrutura correta, a saúde perfeita, o condutor, o musher, que é o cara do trenó, vai ver que o animal não consegue desempenhar. Ele vai sair do grupo, ele vai sair do processo de seleção. A seleção, um border collie que não consegue, que tem algum problema de ossatura, de articulação, ele não vai conseguir trabalhar com as ovelhas o dia todo. Um galgo, um greyhound de competição, se ele não tiver a estrutura correta, o desenho correto e a saúde perfeita, ele não vai conseguir competir. Então o trabalho se encarrega, a função se encarrega de descartar os indivíduos que não servem, que estão fora, inferiores. Por isso que se chama seleção. Então, claro que estrutura é importante, mas a função estabelece a estrutura. A função se encarrega de tirar fora os cães que não servem. De estrutura inferior, a função se encarrega de descartar indivíduos doentes, inaptos, incapazes. É isso que tem que entender. Então, por isso que a função deveria ser o centro, o objetivo é função, o resto vem em segundo plano. Tem uma ordem, a coisa tem que estar na ordem correta. E no caso do fila brasileiro, nós temos que organizar testes que provem o mental e o físico do animal. O problema é o seguinte, o pessoal do fila brasileiro moderno, eles são anti-adestramento, são completamente contra qualquer adestramento. Eles dizem que vai prejudicar o cachorro. É justamente o oposto, é o contrário. E os testes que são feitos nos clubes do fila brasileiro, quando tem testes, são no mínimo, são risíveis, são dignos de riso, são burlescos, são cômicos. Veja bem, na Alemanha, em 1900, um grupo de pessoas que estava organizando a raça do cão de pastor alemão, eles viram a necessidade, sentiram a necessidade de organizar um sistema que pudesse testar a qualidade dos seus animais, testar o físico, testar o mental, garantir a qualidade dos seus animais para o futuro. Eu estou falando do Schutzhund, que em alemão literalmente significa cão de segurança. 1900. Em 1901 foi a primeira competição, a primeira prova de Schutzhund. 1901 a primeira prova. Então veja bem, 2018 depois de Cristo, um século e pouco depois, no Brasil, os cães de fila brasileiro, que não fila, são testados como?
Pega alguém lá, sei lá, parece, a impressão que dá é que pegaram o cara que estava passando, tá fazendo alguma coisa? Não, cheguei. Provoca esses cachorros aqui. Os testes são assim, um cara sacudindo os braços, como se fosse um boneco inflável de posto de gasolina, empunhando cadeiras, vassouras, provocam os cães. Um século e pouco depois. É por isso que a coisa não vai para frente. Não tem como evoluir. Não tem como. E se você fala, os caras ficam bravos contigo. Se você aponta, pessoal, olha lá, o Schutzhund, tem o KNPV, né? Não, ficam bravos. Não, fila não é para isso. Eu ouvi de criadores me dizer que fila não é cão de captura. Não é cão de captura, imagina. Não, o cachorro não serve para isso. Claro que não serve. Vocês não selecionam. Se vocês não testam, se vocês não selecionam numa direção, para uma função, é claro que eles não vão servir nunca. Vai passar mais um século e vai tá pior. Não vai estar melhor, vai estar pior. E testes feitos com os cães presos, somente presos. Veja bem. Tem parte do processo, né, no desenrolar da coisa, o cão deve estar preso. Mas chega um ponto que você tem que soltar o cachorro. Por quê? Porque a resposta natural para um animal, quando ele se sente ameaçado, as respostas são duas básicas. Ataca ou foge. Ataca ou foge. É simples. Tá? Se você está com o cão amarrado, você elimina a possibilidade do foge. Só sobra o quê? Ataca. Então o cachorro mais covarde vai atacar. Então por isso que você vê nos vídeos dos testes aí com fila, os cães com o rabo no meio da perna, olhando para o condutor, vai lá, belisca a manga e corre para o condutor, porque está com medo. Ele só não corre porque está amarrado. Então tudo se resume na cultura do cachorro brabo. O fila brasileiro hoje é cachorro brabo. É a cultura do cachorro brabo versus cão de utilidade, cão de trabalho. Entende? Em 1900, os alemães começaram a organizar o cão de trabalho. Em 2018, nós temos no Brasil, com a raça nacional, a cultura do cachorro brabo. Porque não tem cultura sinófila no Brasil. Não existe uma busca por tecnologia moderna, não existe o voltar o olhar para países que são mais avançados que a gente, que estão na frente. Não existe isso. Não existe. Bom, como eu imagino testes, como eu imagino núcleos de preservação, como a minha opinião, como eu acho que deveria ser. Primeiro lugar, é preciso entender que o adestramento, o que chamam de básico, mas que eu gosto do termo que o Maurício usa, que é o primordial, porque é primordial, ele é essencial até para testar o animal. Eu imagino núcleos de preservação do original, onde vai haver uma pessoa capacitada, responsável pelo adestramento. Com uma escolinha, uma vez por semana, nos sábados pela manhã, uma escolinha, onde as pessoas vão trazer os seus animais, de preferência filhotes ainda, né? E, é claro, o fila tem uma característica que eu acho que tem que ser respeitada, uma característica que eu gosto, que é o fato dele não aceitar estranhos. Por muitos anos, eu dei aula em grupos. 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Grupos de pessoas, proprietários com seus cães. Então eu imagino um ambiente onde vem o adolescente com seu fila filhote de 4 meses, a senhora com seu fila de 5 meses, o cidadão ali com fila de 3 meses, vem para a escolinha e não há necessidade do responsável, do diretor de adestramento, do técnico de adestramento, tocar no animal. Eu acho que não há essa necessidade. Então, vamos dizer que se eu sou o técnico de adestramento, eu vou estar com o cão também. Então, eu vou demonstrar o que deve ser feito, né? Claro, material adequado, uma guia padronizada, no tamanho certo, o material correto, o enforcador correto, tudo padronizadinho, bonitinho. O diretor de adestramento, o técnico do adestramento vai demonstrar e as pessoas vão imitar, repetir. Eu fiz isso, eu fiz muito isso. A diferença é que eu tocava nos cães, mas não há necessidade,
todo mundo pode simplesmente imitar, e eu tenho condições de fazer isso, corrigir, não, faz assim, não, bota, puxa mais para cá. Eu tenho condições de fazer, qualquer pessoa tem condições de fazer isso, entendeu? Ou seja, orientando. Porque eu acho que tem que ser respeitado isso, né? Eu nunca deixei, quando na rua, alguém tocar os meus cães. Eu não gosto disso. Eu não estou nem falando de fila brasileira, qualquer cachorro. Eu estou um pastor alemão, por exemplo. Ah, que legal, posso dar um carinho? Não. Ah, mas por que não? Ele é bravo. Veja bem, eu nunca lhe vi na vida. Se eu passar a mão no seu cabelo, botar a mão no seu bolso, lhe agarrar pela mão, você não vai se sentir invadido? Ameaçado, desconfortável, quando um estranho que se você nunca viu na vida tocar o seu corpo, meter a mão no seu bolso, você não vai se sentir invadido? O cachorro também. Então, se o cachorro responder de forma agressiva, eu não vou me surpreender. Para mim é natural que ele reaja dessa forma. Então, eu acho que tem que ser respeitado. E é claro que, tratando-se de um fila brasileiro, tem uma distância padrão que se deve manter. Mas não impede, né, que um fila brasileiro com adestramento possa sair na rua. Ele deve sair na rua. Ele deve ser sociabilizado, deve caminhar. É claro, eu não vou ir para um calçadão com milhares de pessoas, porque eu não vou conseguir manter uma distância adequada e as pessoas desavisadas vão passar a mão no cachorro, o cachorro vai responder agressivamente e a culpa vai ser de quem? Do cachorro. Então, por causa disso, é óbvio que a parte pensante da dupla, vou evitar, procurar lugares mais amplos, mais afastados, que eu possa passar por pessoas, mantendo uma distância que seja respeitosa, agradável para o cachorro, que ele não se sinta constrangido. Agora, tocar não precisa. Então, eu acho que é importante respeitar esse aspecto do fila brasileiro. E na aulinha também, né? Eu botava um cachorro do lado do outro, do deita e fica. Aí pedia para o proprietário pegar um lá da ponta e fazer um zigue-zague assim, ó. Vim passando por todos os cães e largar lá na ponta. Aí o proprietário do outro fazia a mesma coisa. E eu dava toda a volta, eles davam toda a volta na área coberta de adestramento, que era pavimentada, né, de concreto. Então fazia toda uma volta, repetindo esse exercício. Os animais ficavam a distância de 1 metro, 80 centímetros um do outro, sem problema nenhum. Tá? Então se respeitava. Só com esse exercício eu já consigo observar o temperamento do cachorro, o que o cachorro tem aqui, a estrutura mental do cachorro. Porque um animal que tem medo, eu vou perceber. Eu vou perceber o desconforto dele num ambiente amplo, eu vou perceber o desconforto dele com a aproximação de outro cão, de estranhos, eu vou perceber. Então o adestramento da obediência em si já é uma forma de testar, observando. Quem entende de cachorro, quem lê cachorro, eu vou observar, eu vejo, ele não está confortável, ele está com o rabo no meio das pernas, esse animal está com medo. Então já é uma maneira de perceber o que eu tenho, com o que eu estou lidando, que tipo de animal eu estou lidando. E quando isso não ocorre, por falta do adestramento, por causa da cultura anti-adestramento, o animal fica socado no canil, só solto para proteger o pátio, nunca sai para a rua, só sai uma caixa de transporte. Quando acontece isso, é mascarado. O cão medroso fica escondido. No canil ele é uma fera, no pátio ele é uma fera, na caixa de transportes ele é uma fera, dentro do carro ele é uma fera. Fica mascarado, fica escondido. Não vem à luz, você não percebe. Por causa da cultura do anti-adestramento, o animal não sai, não é sociabilizado. Aí nas provas você percebe, nos testes do clube lá, você vê que o animal está aqui, ó, o animal está assim, ó, tá assim. A pessoa se aproxima a 50 metros de distância e o cachorro já reage, apavorado, ele tem seguro o rabo no meio das pernas, o animal está assim, ele encosta, você vê que o animal encosta no proprietário, ele fica paleteando, ele fica encostando, buscando contato, tipo assim, me ajuda. Quem tem olhos para ver, veja. Quem lê cachorro, percebe. Agora, quem não lê cachorro, claro, nem desenhando vai perceber. Então, o adestramento, esse primordial, o inicial, que possibilita o cão andar na rua, ensinar o junto,
o senta, o deita, o fica, o animal solto lá no meio de uma pista e o dono se afastar e ele está solto no meio de outros cães, com pessoas estranhas passando por perto, é fácil de perceber a reação do cachorro. Por isso que esses testes são importantes, já no adestramento primordial. Eu não vou me alongar aqui, porque senão o vídeo ia ser muito grande, mas só para ter uma ideia, uma pincelada, entendeu? De como eu entendo a coisa, como eu creio que deveria ser, baseado não em achismo, na minha experiência, por muitos anos com adestramento de cães. E o adestramento da parte da defesa deveria, número 1, ter um figurante, uma pessoa capacitada, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que sabe extrair a agressividade do cachorro, uma pessoa que sabe quando colocar a pressão no momento certo, tirar a pressão no momento certo. Porque a ideia não é derrotar o cachorro, a ideia não é essa. Mas a ideia é testar, né? Se o cachorro, se ele é covarde, se ele tem medo, que seja, a gente quer ver isso, esse animal tem que ser tirado de circulação, ou da reprodução. Quem vai matar o cachorro? Não. Esse animal não está apto para reproduzir. Então os filhos desse animal não deveriam receber registro. O animal não está apto. Ele vai... mas bota uma cadela boa. Beleza. Mas é 50% para cada. E aí? 50% da cadela, 50% do cachorro. Então o animal tem que ser descartado. Então, precisa ter um cobaia, uma pessoa que sabe o que está fazendo, um figurante, para testar os animais de forma adequada. Essa pessoa, para ele se sentir confortável, para poder trabalhar da forma correta, para se sentir tranquilo, ele tem que estar com um traje que garanta a sua segurança. Tá? Os animais vão ser trabalhados, sim, numa peiteira ou numa coleira larga, não tem problema, até certo ponto. Agora, o teste final vai ser largar o animal, enviar o cachorro, como o alano funcionava, como os alanos espanhóis funcionaram, mandando, atiçando, né, aperreando os indígenas, enviando os indígenas, eles perseguiam, capturavam e matavam. E o alão português que chegou aqui é a mesma coisa. Capturava, caçava, segundo a história foi usado também em fugitivos, em escravos. Então o animal que vai na frente, captura. Da mesma forma, o cão de fila brasileiro, ele deveria correr e capturar o figurante e lutar. Não é botar os testes aí quando o cachorro botou a boca na manga, o figurante lá larga na manga. Botou o pisco, já largou. Não, ele tem que apresar, ele tem que filar, sabe? Fila, por isso o nome, né? Fila brasileiro, fila, vem de filar. É óbvio, né? Pois é, não parece. Ele tem que capturar, tem que haver um confronto, tem que haver um combate, tem que haver uma luta, E nas provas do Schutzhund, do KNPV, se usa uma vara. Não é para machucar o cachorro, é mais para um teste psicológico do que outra coisa. Porque é que nem lutador do UFC. Tem cara que batendo a união, começou a apanhar e vira um gatinho. Tem vários famosos aí. Levou uma pancada, já ai. Não está acostumado a apanhar, só está acostumado a bater. Então o animal tem que submeter a uma vara. Tem a regra, tem a maneira certa de usar a vara para manter a integridade do animal. Mas esse teste tem que haver. Então eu acho que nós deveríamos nos espelhar em pessoas que têm uma tradição de mais de século. Será que não valeria a pena nós buscarmos lá na Alemanha, lá na Bélgica, na Holanda, né, que tem uma cultura, né, maior que a nossa? Vamos no Schutzhund, mais de um século de tradição. Será que não valeria a pena nós estudarmos um pouco, conversarmos, vamos bater um papo com os caras lá, para ver o que a gente pode trazer para adaptar o nosso cão?
Ah, mas Jairo, o fila não vai fazer isso. O fila não vai ser igual um pastor de trabalho, o fila não vai ser igual um pastor marinó, não vai ser, não é isso que eu estou dizendo. Tem uma diferença de peso, né, de desenho, não é isso que eu estou dizendo. Eu falo de pegar princípios e adaptar, criando testes adaptados, mas que provem o cachorro, que testem um animal. É disso que eu estou falando. E um último teste que poderia ser feito é simular uma invasão. Um figurante totalmente protegido pular um muro e invadir a casa. Né? E aí o dono dentro, né, observar a reação do cachorro e depois, obviamente, intervir. Né? O cachorro vai ser adestrado, vai ter o comando deixa, canil, pronto, larga o figurante dispara, entendeu? Um último teste. Porque aí, né, que é muito importante, porque o fila brasileiro ele tem essa característica. Eu já falei, eu acredito que o fila brasileiro, se fosse bem conduzido, seria um dos melhores, se não o melhor, cão de guarda territorial que eu conheço. Eu estou me referindo, né, se o fila brasileiro fosse selecionado da forma correta. Como eu tenho esperança de que o original fila brasileiro vá ser selecionado da forma correta. Não estou falando desses cães que tem por aí hoje. Não estou falando desse fila moderno. Eu estou falando em tese, né? Hipoteticamente falando, se o fila brasileiro, se pegarmos o que sobrou, né, de material bom e selecionarmos da maneira certa, nós podemos marcar o nome do Brasil na sinofilia internacional, como um cão que vai representar a nossa nação como um dos melhores cães de guarda territorial do planeta. Então, eu acredito muito na juventude, no jovem, no que está chegando agora. Só que quem está chegando agora vai encontrar essa barreira aí, vai encontrar uma resistência de pessoas que não têm interesse em te ensinar. Né? E se tu for aprender, ainda vai aprender errado. Então, o jovem, quem está chegando agora, quem se interessa pelo cão de presa nacional, pelo cão de fila brasileiro, o original, eu acho que tem que buscar, dar um voto, né, de confiança nesse projeto de resgate do original fila brasileiro. Outra coisa, buscar as pessoas que te dão algo. Tem que buscar as pessoas que estão dando algo. Esse cidadão aqui, o doutor Antônio Linhares, ele está dando aqui. Ó. Ah, está vendendo livro? Sim, porque tem um custo com isso aqui. Mas ele está dando conhecimento, ele está repartindo o conhecimento, anos de pesquisa. E é um cara que, só pelo simples fato dele ser capaz de dizer, opa, eu acho que eu estava errado, porque ele criou esse fila moderno, ele teve junto. Mas ele ser capaz de dizer, opa, não é por aí, isso aí já me mostra. Uma pessoa que tem capacidade de questionar os seus próprios caminhos, de dizer, eu acho que eu estou na direção errada, para mim já tem valor essa pessoa, tem muito valor. Então, se você tem interesse, você é um jovem, você está entrando agora na sinofilia, na raça, quer criar um animal, está buscando e tem interesse pelo cão de fila brasileiro, o cão original, né, o cão de presa nacional, o original fila brasileiro, procure o núcleo. Vai lá, os contatos estão aí novamente no vídeo, na descrição do vídeo, tá bom? Por hoje era só, um abraço a todos e até a próxima.